Oi, meu nome é Júlia Fernandes, sou estudante da UNB e hoje estou aqui apresentando a parte histórico simulado do experimento 5, né, nosso último experimento, referente à matéria de prática de eletromagnetismo. Então, para essa última etapa, a gente vai explorar um pouco sobre os conceitos de antena microstrip, vamos entender o funcionamento e a importância na transmissão e recepção de sinais de alta frequência, e além disso a gente vai realizar duas simulações para melhor visualização, né, do comportamento eletromagnético e também vamos compreender melhor o processo de propagação dos sinais. Então, para começar, vamos entender o que são as antenas microstrip. Bom, a antena microstrip, ela também é conhecida como antena de PET, é um tipo de antena compacta e leve, ela é formada por uma fina camada metálica, né, PET, sobre um substrato dielétrico, com um plano de terra na parte inferior. Então aqui eu trouxe algumas características, né, as principais características. A gente tem a estrutura, que ela é composta por um PET condutor, que geralmente é retangular, circular ou de outro formato, que a gente vai ver daqui a pouquinho, sobre um material dielétrico e um plano de terra. Ela também possui um tamanho compacto, né? Ela é pequena, leve e ideal para aplicações onde espaço e peso são críticos. A gente também tem uma facilidade na fabricação. Ela pode ser fabricada usando processos de PCB, placa de circuito impresso. Direcionalidade, normalmente opera com uma antena de baixa a média diretividade, certo? E a gente também tem as frequências de operações, que são usadas principalmente em frequências de microondas, 10 GHz, como Wi-Fi, GPS, 5G e radares. Bom, então aqui o objetivo vai ser desenhar, simular e analisar. Para isso a gente vai utilizar o software HFSS, né? A gente vai fazer uma antena microstrip e ela vai ter que operar numa frequência de 7,5 GHz. Então, para fazer essa simulação, a gente vai seguir os parâmetros de construção que estão nessa imagem aqui. Então, todas as dimensões que eu vou utilizar estão vindo dessa imagem, certo? E depois, a gente vai utilizar a mesma simulação, porém mudando o formato do PET, né? A gente vai começar fazendo ela retangular, igual eu disse aqui no slide anterior. O PET condutor ele pode ter vários formatos, né? Retangular, circular. Então é isso que a gente vai ver. Primeiro eu vou fazer no formato retangular e depois, conforme o meu grupo, né? Conforme está no roteiro do experimento, eu sou do grupo C. Então o outro modelo de PET que eu vou utilizar vai ser o triangular, com essas dimensões aqui. E é isso. Aqui a gente tem outros modelos também de PET, mas eu vou fazer só com triangular e com retangular. E com essas simulações a gente vai obter os diagramas de radiação do campo elétrico e do campo magnético. A gente vai ver isso em 2D e em 3D também. Então, com isso, a gente pode partir para a nossa simulação. Bom, então eu estou aqui com o ANSYS aberto, certo? A primeira coisa eu vim aqui em Projeto HFSS, que é o software que a gente vai usar para fazer essas simulações. Então, eu vou começar criando uma caixa. E essa caixa, ela vai ser a nossa superfície de massa. Então, vou vir aqui, vou nomear essa caixa de superfície. E vou colocar as minhas iniciais, o final da minha matrícula. Estou colocando isso, né, porque conforme o professor pediu no roteiro do experimento, para evitar plágios. Então, bom, a nossa superfície de massa, ela vai ser de cobre, certo? Então, Cooper, eu coloquei em português, mas é em inglês. Eu vou trocar aqui a cor dela, vou colocar esse rosa meio marrom, certo? Então tá. Agora o que eu vou fazer é mudar as dimensões. Vou usar as dimensões que eu mostrei para vocês no slide, certo? Conforme a orientação do professor, conforme ele pediu. Eu já anotei elas aqui do lado, então toda hora, em alguns momentos eu vou ter que ficar olhando para o lado para ver as dimensões, até para não ter que ficar voltando no slide toda hora, certo? Então eu vou vir aqui em Create Box e vou mudar as dimensões dessa nossa superfície. Aqui elas vão estar posicionadas no 000, tá certo? O eixo X ele vai estar em 28,1 ponto, né? Porque o ANSYS não aceita vírgula. O eixo Y vai estar em 32 milímetros e o eixo Z vai estar em 0,05 milímetros, certo? Então tá aqui, né? Vocês não estão conseguindo visualizar direito, mas eu vou vir aqui em View,
Vitral alveus. Pronto, agora vocês conseguem ver direitinho. Então agora o que eu vou fazer é dar Ctrl C, Ctrl V dessa mesma caixa, porque o próximo passo vai ser criar o nosso dielétrico, né? Ele vai ter as mesmas dimensões da nossa superfície, o que vai mudar vai ser apenas a altura. Então, vou mudar o nome aqui, eu vou colocar dielétrico JF63. O material desse dielétrico vai ser de FR, esse aqui, certo? Eu vou vir aqui em Edit Materials e vou trocar a permissividade a permissividade relativa, né? Vou colocar 2.2, conforme o roteiro do experimento. Então, vou dar um OK. E vou colocar na nossa caixa. Aqui eu vou trocar, né, a cor do nosso dielétrico, vou colocar esse azulzinho aqui e vou colocar um pouco de transparência para que a gente possa ver a nossa superfície de massa. Acho que aqui mais ou menos está tranquilo. Vamos ver. Não dá para ver ainda, né, porque eu ainda não troquei as dimensões. Então eu vi aqui em Curate Box, em posição x e y vão ser iguais, só vai mudar aqui no z, que aqui vai ser 0,794. Ok? Pronto, agora a gente consegue visualizar legal, né, nossa superfície de massa e o nosso dielétrico. Só vou vir aqui e deixar ele... Ah, tá opaco já. Então, tá aqui. Então, o próximo passo vai ser fazer uma terceira caixa, certo? E essa caixa agora, ela vai ser a nossa antena, né? Nossa antena em si. Então, vou vir aqui em Box, vou trocar o nome, vou colocar antena JF63. Vou mudar o material, ela também vai ser de cobre, né? Igual a nossa superfície. Super. Ok. Então, vou trocar a cor, vou colocar igual tá na nossa superfície, certo? Vou dar um OK. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora é trocar as dimensões dessa antena. Então, ela tá posicionada aqui em 7.825, aqui, vírgula 8,0.794. No eixo X ela está em 12,45, no Y 16 milímetros, no Z 0,05. Deixa eu confirmar aqui se está tudo certo. Então é isso. Então tá aqui, certo? Nossa antena. E agora o que a gente vai fazer é criar uma quarta caixa agora, né? Que vai ser o nosso fio de line, que é basicamente a conexão, né? Que a gente vai fazer a conexão é a alimentação, a linha de alimentação, na verdade. Então, fiz aqui, vou vir aqui nessa caixa, vou nomear ela de fio de alimente JF63. Material também vai ser o cobre, certo? Então, Cooper. Deixa eu trocar aqui, não sei porque tá dando isso, mas enfim. Vou vir aqui, vou trocar a cor também, vou deixar igual a cor dos demais, que são de cobre também, né? Então tá aqui. Agora a gente vai trocar as dimensões, certo? Então, aqui em Position,
ele vai estar no 12.82,0,0.794. Aqui no X vai estar no 2.46, no Y vai estar na posição 8 e no Z vai estar no 0.05. Certo? Então tá aqui, né? E agora, o que a gente vai fazer é unir essa antena com esse fio de alimentação. Então, vou dar CTRL aqui nessas duas peças, na antena e no fio de line, e vou vir aqui em operações e vou unir elas, certo? Então, unir elas aqui. E agora a gente vai fazer a conexão. Vamos criar um retângulozinho para fazer a conexão dessas peças, certo? Então, só deixa eu... Perfeito. Então, vou mudar aqui para o YZ, para o XZ, na verdade. E vou em Oriente Front. Certo? Só deixa eu ver aqui. Isso tá certinho. Deixa eu arrumar, porque... Pronto. Então, vou pegar aqui, fazer um retângulozinho, certo? E esse retângulo, eu vou chamar ele de conexão JF63. Ele também vai ser de cobre. Então, coloquei aqui, né, o nome, conexão JF63. Vou mudar a cor dele, vou colocar igual tá aqui nos outros. Dá um OK. Aqui, OK. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Create retângulo. E vou mudar as dimensões, certo? Então, aqui ele vai estar no 12.82,0,0.05. Ele vai estar aqui no Y. Opa, não tinha terminado ainda. Aqui no X ele vai estar em 2.46 e no Z ele vai estar em 0.894. Bom, então tá aqui o nosso retângulo fazendo a conexão com a nossa superfície de massa, né, com a parte inferior e com a parte superior. Eu selecionei ele e vou apertar com o botão direito, vou vir aqui em estação, porte e mudar o Lampet Port. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em avançar, none e new linha. Então, aqui na linha absoluta, o que acontece? O X vai estar em 14,05. Então, 14,05. Bom, então aqui agora eu vou me avançar, certo? E concluir.
Então tá aqui, né, nossa antena. E agora o que a gente vai fazer vou voltar aqui pro XY, certo? E nós vamos fazer outra caixa. Aqui assim. E essa caixa, ela vai ser de caixa. JF63. Deixa eu só confirmar se tá filmando aqui. Então, chamei aqui de caixa JF63, certo? O material dessa caixa tem que ser de ar. Então, aqui, ok. Vou colocar ela totalmente transparente para a gente conseguir visualizar a nossa antena. Ok. E vou trocar as dimensões dela. Eu vi aqui, então, deixa eu ver aqui. Essa caixa, ela vai estar posicionada em menos 28, menos 32 e menos 28 de novo. Em X, ela vai estar em 84, em Y, em 96 e em Z, em 65. Certo? Então, vamos dar um OK. Alguma dimensão ficou errada. Ah, aqui é menos 32. Aqui é menos 32. Agora sim, nossa antena está dentro da nossa caixa, né? E eu vou selecionar essa caixa, vou vir em Boundary e vou vir em Radiação. E vou colocar OK. Então, tá aqui a construção, né? O desenho, a construção da nossa simulação. Agora o que a gente vai fazer é simular, certo? Na verdade, antes de simular, a gente vai vir aqui em simulação, vamos criar vamos vir em setup, certo? E vamos vir em avançado. E vamos trocar a frequência, né? Porque o roteiro pede uma frequência de 7.5 GHz. Então, troquei aqui a frequência e dei um OK. Eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu ver. Eu vou aqui de novo em avançado, porque eu esqueci de colocar os passos, né? Então aqui é 7.5 GHz. Deixa eu usar o Ctrl+Z. Então tá, o que eu vou fazer aqui é setup, avançado, vou trocar a frequência conforme o instrumento pede, 7.5 GHz, e vou colocar 15 passos. Vou dar um OK. Ok? Então, esse setup 1 aqui eu vou apagar, que foi o que eu fiz errado. Certo? Só para confirmar, é isso mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na árvore, vamos vir em radiação, que é o botão direito, field setup, vamos vir aqui e vamos trocar, né? Então,
Então, depois que a gente criou, né, o nosso setup de solução, a gente vai vir aqui para validar nossa simulação. Tá tudo certo aqui? Então, a gente vem em Analyze Wall. Vou salvar o projeto, vou colocar antena JF63, né? Minhas iniciais da minha matrícula. Vou dar um OK e vamos esperar ele carregar a nossa simulação. Bom, então aparentemente foi. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai vir aqui na nossa árvore, em radiação. Vamos vir aqui e colocar plot 3D. Aqui eu vou colocar 0, opa, deixa eu botar aqui, 0, aqui vai ser 360, e aqui vai ser 1. Embaixo, nosso teta vai ser 0, né? Acho que já tá em 0. 181. Então, deixa eu confirmar aqui. 0, 361, 0, 181. Vou dar um OK. Agora eu vou vir aqui de novo, fazer a mesma coisa. Só que agora, plot 2D. Então, aqui, para o nosso plot 2D, o primeiro vai estar tudo em 0, né? Porque está em 2D. E o θ, nosso φ vai estar em 0, né? E o θ vai estar em menos 180, menos 180, 181. Então, tá aqui. E o que a gente vai fazer agora é vir em Results, né? Vamos vir em Fields Report, Far Fields Report aqui, e vamos vir em aqui 3D Polar Plot, certo? Então aqui a gente vai, aqui ele já está com o nosso plot 3D, certo? E nós vamos vir aqui nessa função e colocar em decibéis. E o report, ele está carregando. Então, olha só que legal, gente. Aqui a gente consegue ver em 3D o sinal da nossa antena, né? Olha só, a radiação. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês. Voltage. Então, olha que legal. Certo? Bom, e agora a gente vai vir novamente em resultados, né? A gente vai ver agora a forma em 2D. A gente vai vir em resultados, Create Far Field Reports, e vamos vir em Radiation Pattern. E vamos trocar aqui também, vamos colocar, aqui tem que vir para 2D, certo? E aqui a gente também vai colocar em decibéis, no report. Então, tá aqui o nosso gráfico, né, em 2D, como vocês podem ver, nossa radiação aqui, o sinal da nossa antena. Então, tá aqui, né? E agora a gente pode passar para a nossa segunda fase da simulação. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai ser, vou fechar aqui, certo? Vamos voltar para o nosso projeto. Eu vou ocultar essa caixa aqui. Então, ela está ocultada, depois a gente volta com ela, porque eu vou trabalhar novamente aqui, né? Bom, então agora a gente vai usar o formato triangular, né? Conforme o roteiro de experimento, conforme o meu grupo também.
Então, já estou com as dimensões aqui, para não ter que ficar voltando no slide toda hora. E depois que eu ocultei a caixa, né? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e apagar essa união. Porque o que eu quero? Eu quero criar outra antena. Então, basicamente o que vai acontecer é que a gente vai apagar isso daqui. Certo? O que eu vou fazer aqui vai ser criar uma nova antena para o meu formato, né? Então, eu vou vir aqui nessa pecinha para criar um poliedro. Deixa eu voltar aqui. Opa. Pegar essa peça, vou vir aqui. Tentar mais ou menos aqui no centro, né? E aí eu venho aqui e como eu quero um triângulo, eu coloco três de 3 lados. Dá um ok. Então, vou trocar o nome aqui para antena triangular JF63. Já vou trocar logo aqui o material, que ela vai ser de cobre, e a cor, né, que vou colocar igual tá os outros ali. Então, vou vir aqui e vou trocar as dimensões. Então, aqui vai ser 7.825. Aqui, vírgula, vou assim. Bom, então tá aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser unir o meu triângulo com a minha... Na verdade, a minha antena com a minha conexão de alimentação, certo? Com o meu fio de alimentação. Então, eu vou aqui, operações, unir. Então, tá aqui, certo? E basicamente isso, né? Acredito que pode avançar. A gente vai vir aqui fazer aquilo que a gente tinha feito novamente. Certo? Vou pegar aqui. (14.05) 0 e menos 0.5. E no relativo vai ser 0.84. Então, tá aqui. Agora a gente vai avançar, concluir. Certo? Basicamente isso, né? Acho que não estou esquecendo nada. Vou só apagar essa primeira situação que a gente fez. Então, acho que tá pronto. Vou só tirar... uma coisa que eu acho que eu esqueci de fazer foi mudar o material do nosso... Aqui, ó, material cobre. Pronto, agora sim. Agora acho que tá tudo certo. Então, vou voltar aqui com a visualização da caixa. Na verdade, não precisa, né? Porque ela tá aí, ela só tá oculta. Então, vou deixar ela assim mesmo. Vou vir aqui em simulação. Avançar. Criar um novo solucionado setup. Aqui vai ser em 7.5 GHz. Aqui vai estar em 15. Vou dar um OK. Ok? Então vou vir aqui em validar. Aparentemente tudo certo. E vamos preparar a nossa simulação. Então aqui a gente vai vir aqui em... Bom,
Então tá pronto aqui, né? Ele já fez a nossa análise. Nós vamos vir aqui em resultados. Create Far Field Report. Vamos vir aqui em 3D Plot. E vou escolher aqui decibéis. Então, tá aqui o nosso gráfico 3D, né, mostrando a radiação aí no nossa antena, só que em formato diferente. A gente consegue ver algumas mudanças por conta do formato, né? Não sei se podem analisar aí. Bom, e agora a gente vai ver ele em 2D, né? Então, vou fechar aqui, vou vir em resultados, partes. Aqui, radiação. Vou vir no 2D, agora eu venho aqui em decibéis, Newport, e aqui a gente tem o nosso gráfico 2D, né? Mostrando aí o sinal dessa antena. Bom, então voltando aqui para os nossos slides, vamos entender um pouco desse processo físico, né? A gente tem um processo de excitação, que é um sinal de alta frequência que é aplicado à antena, criando correntes no PET condutor. A gente tem a geração de campos, um campo elétrico se forma entre o PET e o plano de terra, enquanto o campo magnético circula perpendicularmente. A gente tem a radiação, que é a descontinuidade dos campos nas bordas do PET, faz com que as ondas eletromagnéticas sejam irradiadas. E a gente tem a propagação. A onda se espalha pelo espaço com um padrão de radiação que depende do formato e do arranjo da antena. E a frequência de operação é determinada pelo tamanho do PET e pelo dielétrico usado. Então, é isso. No caso da nossa simulação, a gente usou um dielétrico que necessitava de 7,5 GHz, né? Aqui eu coloquei os resultados, né, das nossas simulações só para a gente comparar mesmo. Então, olha a forma dessa radiação quando a gente usou a antena em formato retangular. Agora, vamos observar quando a gente utilizou ela em formato triangular, né? A gente tem uma diferença significativa aqui. Bom, então foi isso. Muito obrigada para você que chegou até aqui nesse vídeo. Aqui no final eu coloquei algumas referências, um artigo que a gente usou também para fazer uma análise. E é isso. Muito obrigada.